os sistemas pelo método da adição, só que os sistemas que não estão preparados, que a gente diz a preparar. Vamos aqui prestar atenção em quais são os passos que eu escolhi aqui para a gente seguir. Primeiro, a gente vai escolher uma coluna para cancelar as incógnitas. Pode ser a coluna do X ou pode ser a coluna do Y. Vai ficar a seu critério. E aí é um método que eu gosto de usar isso aqui. Eu quero que isso fique bem claro. Não é a única forma de usar. Você vai multiplicar o coeficiente de uma na outra e vice-versa, tá? Observando o oposto. Isso aqui não está tão claro, mas na hora da resolução vocês vão entender. Depois que fizer isso, ele vai estar preparado e aí a gente vai seguir os passos da resolução de um sistema preparado. Beleza? No final desses dois exemplos que eu vou mostrar para vocês, eu vou mostrar uma outra possibilidade também. Vamos lá. Eu tenho aqui o sistema menos 2x mais 3y igual a 1, 4x menos 5y igual a 0. Se vocês observarem aqui, diferentemente do sistema preparado, as colunas não têm coeficientes opostos, nem do x e nem do y. A primeira coisa que a gente vai fazer é escolher uma das colunas, certo? E aí eu posso escolher qual? A do x ou a do y? Acreditem, fica a seu critério. Você pode escolher a do X ou a do Y. Depende de quem você queira cancelar, desaparecer com a incógnita. Digamos que eu queira escolher esta do Y aqui. Vamos lá. Eu tenho 3 na do Y e eu tenho menos 5 na do X. E aí o que é que a nossa dica aqui diz, aqui no cantinho? Observe, escolha uma coluna para cancelar. Então eu já escolhi aqui e vou cancelar do Y. Beleza, já está escolhido. Essa daqui. Multiplique o coeficiente de uma na outra. Por exemplo, dessa equação aqui, que eu chamo isso aqui de 1, uma de 1 e outra de 2, certo? Eu escrevi nesse canto agora porque eu vou precisar fazer operações aqui. Por exemplo, esse daqui é menos 5. Eu vou multiplicar esta equação toda aqui por menos 5. Esse menos 5 vai multiplicar por menos 2x. Esse menos 5 vai multiplicar por mais 3y. E esse menos 5 vai multiplicar por 1. Ou seja, então eu peguei este coeficiente aqui e multipliquei na outra equação. Agora eu vou fazer o contrário. Eu vou pegar o coeficiente da outra, que nesse caso é o 3, e multiplicar aqui embaixo. Só que preste bem atenção. Tem uma outra coisa aqui que algumas pessoas não entendem quando a gente só escreve lá. Observando o oposto. O que é isso, Beni? Um desses dois coeficientes que eu escrevi aqui, ou menos 5 ou 3, precisa ser o oposto. Ou você vai mudar isso aqui para mais 5, ou você vai mudar esse mais 3 para menos 3. Observando o oposto em apenas uma delas, tá? Eu vou até colocar isso aqui, ó, em apenas uma. Você não vai fazer o oposto nas duas, não, porque senão vai dar o mesmo problema aqui. Então, digamos, você pode mudar o 3 para menos 3 ou menos 5 para mais 5. Eu vou fazer o seguinte, eu vou observar o oposto só nessa daqui, certo? Então a gente vai observar o oposto em apenas uma delas. E aí faz o que agora, bem? Depois que você fez isso, a gente vai ter um outro sistema aqui e a gente vai começar a preparar. Então lembrando, esse 5 vai multiplicar agora por todo mundo e esse 3 vai multiplicar aqui por todo mundo, inclusive pelo zero aqui. Então vamos lá. 5 vezes menos 2x dá menos 10x. 5 vezes mais 3y dá 15y. E 5 vezes 1 dá 5. Vamos lá aqui agora na equação de baixo. 3 vezes 4x, 12x. Agora olha que legal. 3 vezes menos 5 dá menos 15y. E observe o que vai acontecer com a coluna do y. É o que a gente queria cancelar. Mas não esqueça que ainda tem que multiplicar. O 3 vezes 0 dá 0. Olhe para esta coluna daqui. Esses caras aqui são opostos os coeficientes dessa incógnita. Então, esse sistema de vermelho, ele é equivalente a esse sistema original aqui, ou seja, ele vai ter o mesmo valor, só que este de vermelho está preparado e esse daqui não está. Depois que ele estiver preparado, você vai passar o traço e vai seguir aqui, ó, os passos de um sistema preparado. Vamos somar as colunas. Menos 10 mais 12
2x mais 15 com menos 15 cancela, e aqui vai dar 5. E aí a gente sabe que x vai ser igual a 5 meios. Você pode escrever isso, ou você pode botar 2,5 também, que é a mesma coisa, que é 5 dividido por 2. Voltando para os passos do sistema preparado, você tem que voltar para uma das equações e reescrever. Então eu escrevi aqui 1, 2 e vou chamar aqui de 3 e 4. Você tem 4 equações para escolher. Qual delas você pode escolher para trocar o x por 2,5? Qualquer uma delas. Escolha a mais fácil que você quiser. Pode ser a 1, pode ser a 2, pode ser a 3, pode ser a 4. Deixa eu ver aqui. Eu vou pegar essa 2 aqui, ó. Tô achando ela bem fácil. A original, tá, gente? Quem era ela? 4x menos 5y igual a 0. Já tinha um zerinho aqui, já facilita. Vou trocar o x por 2,5. Então, 4 vezes 2,5 poderia ser com fração também, tá? Menos 5y igual a 0. 4 vezes 2,5 vai dar 10. Menos 5y igual a 0. Menos 5y é igual a menos 10. Multiplicando por menos 1 em ambos os membros, nós temos que 5y é igual a 10. Portanto, y só pode ser 2. E aí a gente chega na nossa solução. Lembrando que o x é primeiro. Pode ser uma das duas formas. Pode ser fracionário ou decimal, tanto faz. Mas eu vou botar um decimal aqui porque eu não tinha feito nenhum assim em exemplos anteriores. Ó, quando o número é decimal, a gente tem que separar o x do y com ponto e vírgula obrigatoriamente. Então, se você quiser usar isso aqui sempre como regra, o ponto e vírgula, não haverá problema. E aí talvez você esteja pensando assim, isso aqui está um pouco confuso. Primeiro eu peço que tenha calma, que a gente vai ver mais um, talvez mais 2 exemplos, mas eu quero que você analise também. Se nós fôssemos fazer pelo método da substituição, quando eu fosse escolher alguma incógnita aqui para isolar, se eu escolhesse esse 2x aqui da equação 1, quando eu botasse x é igual a alguma coisa sobre 2, eu teria equações fracionárias. Acreditem que também ficaria maior. Vamos para um outro exemplo. Eu posso escolher qualquer uma das colunas para cancelar. Pode ser a do x ou pode ser a do y. Só para dar uma variada, como na questão anterior eu escolhi a coluna do y, agora eu vou escolher a coluna do x. E eu vou observar os coeficientes, multiplicar o coeficiente de uma na outra. Quem é o coeficiente da de cima? É 3. Então eu vou multiplicar embaixo aqui tudo por 3. Quem é o coeficiente da de baixo? É 2. Eu vou multiplicar de cima por 2. Só que tem que observar o oposto em uma delas apenas. Lembre disso que eu esqueci de anotar aqui em uma delas que você tem que observar o oposto. E aí, qual é melhor, Beni? Tanto faz. Eu vou botar menos 3 nessa. Não faça o oposto nas duas, tá? Só vai poder fazer o oposto em uma delas. Também pode ser qualquer uma das duas. E aí a gente vai achar agora um outro sistema equivalente a esse, só que agora vai estar preparado. Lembrando que eu tenho que multiplicar o 2 por todo mundo. 2 vezes 3x, 6x. 2 vezes 4y, 8y. 2 vezes 19, 38. Beleza? Tá lá a nossa primeira equação equivalente. Segunda equação equivalente. Lembra que agora é menos 3. Menos 3 vezes 2, menos 6x. Observe que era exatamente a coluna que nós queríamos cancelar. Isso vai acontecer. Jogo de sinal. Menos 3 vezes menos 3, mais 9y. E menos 3 vezes 7, menos 21. Vamos lá. Esse sistema, como todo mundo pode ver, está preparado. Se você fizer essas operações e ele não der um sistema preparado, obviamente você cometeu algum erro, porque a coluna que você escolheu inicialmente, ela tem que ser cancelada depois. Então, fiquem bem atentos quanto a isso. O x aqui vai dar 0, menos 6 mais 6 vai dar 0, e 9 mais 8, 9y mais 8y, vai dar 17y. E 38 menos 21 vai dar 17. Olha que legal. O y é igual a 1. E aí a gente vai fazer o seguinte. Escolher agora uma das 4 equações. Quais são as 4 equações? Essa aqui eu vou chamar de 1. Essa daqui é a original. Essa é a 2. Essa é a 3 e essa é a 4.
Você pode escolher qualquer uma dessas 4 equações para substituir o y por 1. Você vai escolher a mais fácil delas. Nesse caso, eu vou escolher 2 também. Está lá, recopiei. E agora no lugar do y eu vou trocar por 1. Lembre-se que eu vou usar o 1 entre parênteses. Então vai ficar 2x menos 3 vezes 1 igual a 7. Então 2x menos 3 é igual a 7, 2x é igual a 10, porque esse 3 passa somando, x é igual a 5, e aí eu acho o meu sistema. Aí talvez agora você já tenha achado um pouquinho mais fácil. 5 para x e 1 para y. É uma questão de costume. Preparar os sistemas parece difícil, mas não é tão complicado assim, certo? Eu vou aqui fazer mais um exemplo. Eu vou voltar aqui para esta página e vamos lá. Menos 2x mais 3y é igual a 1. Eu vou reescrever isso aqui porque a gente vai fazer isso de uma outra forma. Menos 2x mais 3y é igual a 1. Deixa eu voltar aqui. 4x menos 5y é igual a 0. 4x menos 5y é igual a 0. Algumas pessoas, alguns professores ensinam dessa forma aqui que eu vou mostrar para vocês. Não está errado, está perfeito. Você vai escolher uma das colunas, como eu tinha falado anteriormente, e aí você vai multiplicar, só que ele não fala daquela multiplicação trocada. Se você observar aqui, ó, o 4 ele é múltiplo do 2. Então se você multiplicar isso daqui por 2, você já vai ter esse resultado. Observe, menos 4x, 2 vezes 3 mais 6y, igual a 2 vezes 1, 2. E a de baixo não ficou nada, você poderia dizer que multiplicou por 1, que é elemento neutro. Então repetiu, 4x menos 5y igual a 0. Aí vocês poderiam falar assim, mas Beni, essa é muito mais fácil, por que você não usou essa? Vou explicar já já. Mas isso aqui vai dar certo, com certeza. Isso daqui vai dar y igual a 2. Vamos voltar aqui. A gente tinha achado y igual a 2 aqui, ó. Mas aí você deve ainda estar perguntando, por que Beni escolheu a outra forma para explicar e não explicou essa logo de cara? Porque nem sempre você vai ter os coeficientes um que seja múltiplo do outro. Se você encontrar isso e quiser multiplicar apenas uma das equações, você não terá problema. Mas observe nesta daqui. Eu vou escrever ela aqui de novo. Olha aqui ela original. 3x mais 4y igual a 19. 2x menos 3y, 2x menos 3y igual a 7. Então observe, se você observasse o 3 e o 2 aqui, um não é múltiplo do outro. Então você já ia ficar na dúvida. Se você ficasse sempre acostumado a multiplicar, achar 5 coeficientes, um múltiplo do outro. Olha o 4 e o menos 3. Então aqui você ia ter que usar esse artifício de multiplicar o coeficiente de uma na outra equação. Por isso que eu já prefiro ensinar isso todas as vezes, porque você nunca vai travar em uma questão. Beleza, galera? Fiquem bem atentos. E fazendo uma breve análise, se você tiver coeficiente mais ou menos 1, mas se tiver preparado, óbvio, sempre eu vou fazer pelo método da adição. Vocês viram que o método da adição ele é o mais rápido, principalmente se estiver preparado. Não importa se tem coeficiente mais ou menos 1 que dá para fazer método da substituição. Mas se tiver coeficiente mais ou menos 1 e não estiver preparado, entre preparar, mas se já tem coeficiente 1, eu vou usar o método da substituição. Isso é uma análise bem pessoal, viu, gente? E outra situação, quando não tem coeficientes mais ou menos 1, quando não tem, eu sempre vou fazer eles pelo método da adição. Se tiver preparado, óbvio, se tiver preparado, sempre método da adição, independente de ter ou não coeficientes 1. Se tiver preparado, o método da adição é sempre mais rápido. Se não tiver coeficientes mais ou menos 1, eu vou preparar para fazer pelo método da adição. Agora, se ele não tiver preparado e tiver coeficientes 1, eu vou usar o método da substituição. Essa é uma análise que eu gosto de fazer para sempre ganhar tempo nas resoluções. Lembrando, o método da adição resolve todos, o método da substituição resolve todos também,
e até o método da comparação que a gente não citou, porque eu acho que não há necessidade, também resolve todo. A grande sacada é você ter as duas possibilidades para você sempre escolher o caminho mais curto. Espero que vocês façam um bom uso desse assunto. Um beijo, um abraço e até a próxima.